Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. E pensando exatamente em você que está aí assistindo essa videoaula, eu empreguei aqui todo o conhecimento adquirido ao longo desses 30 anos de trabalho, toda a minha vontade, toda a minha paixão pela educação e pela matemática, e eu te convido a vir assistir às videoaulas. E por que eu faço isso? Porque eu sou apaixonado por matemática e por educação. E muitas pessoas veem a matemática como um bicho-papão. E não é, a matemática é muito útil. Cada vez que a gente conhece mais essas propriedades, mais a gente compreende que elas são úteis, não somente nas provas, mas em nosso trabalho. Não há nada que não haja matemática. A matemática está presente em tudo. Se ela está presente em tudo, por que não compreender melhor essa ciência magnífica, não é mesmo? Tema desta videoaula: imagem da função do segundo grau. E as habilidades que serão abordadas são as seguintes: determinar os zeros da função do segundo grau, determinar as coordenadas do vértice da parábola e determinar a imagem da função. Ó marinheiro, marinheiro só, venha logo aprender, marinheiro. E agora vou resolver a questão de número 21 que caiu no concurso público de admissão às escolas de aprendizes marinheiros, que diz o seguinte: seja f uma função real definida por f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. O conjunto imagem dessa função é qual desses intervalos? Então, o primeiro passo aqui nesse caso é sempre identificar quais são os valores de A, que no caso aqui é 1, de B, que no caso aqui é menos 3, e de C, que no caso aqui é 2, para assim identificar aí as coordenadas do vértice da parábola. Porque a imagem de uma função é o deslocamento dessa função em relação ao eixo y. E eu preciso achar essa ordenada aí de qualquer jeito para definir isso. Então, eu vou fazer aqui para você de duas formas. A primeira forma é você procurar por meio da fórmula mesmo. Y do vértice é igual menos delta sobre 4A. O que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Lá no nono ano a gente vê isso ao aprender a resolver, a encontrar os zeros, as raízes da equação do segundo grau. Então, o delta aqui no caso vai ser menos 3 ao quadrado, uma vez que o b é menos 3. Olha, b ao quadrado menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Resolvendo isso aí, a gente vai ter 9, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8, 9 menos 8, 1. O delta é 1. Então agora ficou simples, porque y do vértice vai ser o quê? 1, que está no lugar do delta, sobre 4a. Uma vez que o a vale 1, 1 sobre 4, menos 1 quarto. E por meio do gráfico a gente pode verificar o seguinte, olha, o y do vértice é menos 1 quarto. Então você pega aqui o menos 1 quarto, leva lá no y do vértice da parábola, que vai estar de concavidade voltada para cima, uma vez que o a é positivo. E por aqui você já conclui o seguinte: como a imagem é a variação em relação ao eixo y, é o que essa função aqui, o que essa parábola evoluiu em relação ao eixo y, no sentido vertical, poderia ir infinitamente aqui. E é por isso que vem esse símbolozinho do infinito. Olha, você poderia ficar aqui ao redor infinitamente, né? E ela vai até o infinito. Você poderia construir do tamanho que você quisesse e conseguisse, né? Então a imagem dessa função vai do menos 1 quarto, que é a parte mais baixa, até o mais infinito, que eu não sei onde é, aqui para cima, em algum lugar aí no infinito, né? Então a alternativa correta é a letra C. Mas nós vamos fazer da segunda forma primeiro para que você entenda. Porque muitas vezes o aluno fala assim: ah, mas deu na hora da prova, eu esqueci qual é a fórmula de se encontrar o y do vértice. Isso ocorre demais, decorar a fórmula não é legal. Então você tem que ter sempre uma alternativa. E a segunda alternativa é qual? É partir para encontrar as raízes dessa equação por meio da soma e do produto, ou da fórmula do Bhaskara. Eu vou fazer aqui pela regra da soma e do produto, mas você poderia usar a fórmula do Bhaskara. Mas alguma delas você tem que saber. Ou resolver a equação de segundo grau por meio da fórmula do Bhaskara, ou por meio da soma e do produto, ou então ter decorado a fórmula de se encontrar a ordenada do vértice de uma parábola. Agora nós vamos resolver essa aqui por meio da soma e do produto, que eu acho mamão com açúcar, muito simples. Soma é menos b sobre a. Produto é c sobre a. Como a gente já tem o b, soma vai ser
3 sobre 1, que a gente coloca 3 mesmo. Por que 3? Porque é menos B, menos daqui, mais. Produto, C sobre A, 2 sobre 1, que é 2. Se eu tenho que encontrar dois números que somados dão 3, multiplicados dão 2, esses números podem ser quais? Se eu pego aqui 2 e 1, 2 vezes 1, 2. Produto 2, confere. Soma 2 mais 1, 3, também confere. Então esse processo aqui é bacaninha, muito simples, muito rápido. Então as raízes aqui, os possíveis valores de x são 2 e 1. Eu jogo lá no gráfico e passo por eles a parábola. Pá. E o vértice aqui, como eu não lembro a fórmula, eu vou pegar o centro, porque ele só pode estar aqui no centro, olha. E quanto que é o centro? 2 mais 1, 3, divide no meio, 3 sobre 2. Ou então você pode usar número decimal, 1, 1,5, 2. E 1,5 é o mesmo que 3 dividido por 2. Se você divide R$3 por duas pessoas, cada um ganha 1,50, não é mesmo? E agora eu encontrei o x do vértice, eu vou lá na função e substituo isso no lugar do x. 3 sobre 2 no lugar do x é igual a 3 sobre 2 ao quadrado, eu até coloquei em verde aqui, ok? Menos 3 vezes 3 sobre 2 mais 2. F de 3 sobre 2, ou seja, essa função aqui, no momento que o x é 3 sobre 2, dá quanto para o y? 9 quartos, porque 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4. Menos 3 vezes 3, menos 9 sobre 2, porque aqui embaixo não tem nenhum para multiplicar o 2, mais 2. E aí eu vou tirar o menor múltiplo comum disso aqui, que é 4. Dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 4 por 4, 1 vezes 9, 9, está aqui. 4 por 2, 2 vezes 9, 18. 4 por 1, que está aqui debaixo desse 2, 4 vezes 2, 8. 9 e 8, 17. Tira 18, fica devendo 1, menos 1 quarto. O mesmo que deu aquela hora, tá lembrado? Então, como a imagem é a variação em relação ao eixo y, essa imagem é o intervalo que é fechado em menos 1 quarto, porque inclui o menos 1 quarto. Sempre que essa bolinha for fechada, incluir esse valor, a chavinha aqui é fechada também. E vai até o mais infinito que é infinito para o lado dos positivos. Se fosse para baixo, seria infinito negativo. Infinito positivo, você pode levar seu gráfico até onde você quiser. Então, confirmadamente, a alternativa correta é a letra C, de continue seus estudos, porque vale a pena estudar. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Muito obrigado e bons estudos! Ó marinheiro, marinheiro, marinheiro só, venha logo aprender.